que são doenças inflamatórias intestinais? Sim. Representam um grupo de doenças que tem como característica a inflamação de partes do tubo digestivo. Essas doenças têm um impacto muito grande porque elas costumam, em geral, acometer jovens, embora tenham uma apresentação que a gente chama bimodal, ou seja, ela possa pegar um grupo jovem, um grupo numa faixa mais avançada, mas nessa população mais jovem, ela tem um impacto social muito grande. Você pode imaginar um adolescente com um quadro diarreico contínuo, o impacto que pode ter na sua vida social. Então, são doenças que têm um interesse do ponto de vista médico, não apenas ao gastroenterologista, mas ao intensivista, quando muitas vezes esse paciente evolui com, por exemplo, um megacólon tóxico, ao cirurgião, ao coloproctologista, aos endoscopistas, então, e ao clínico em geral. Então, são doenças cuja importância ela transcende a gastroenterologia. E qual seria a incidência dessa doença em nível Brasil e mundial? Perfeito. Essa doença ela vem aumentando na sua prevalência. Existem estudos de 2012 para cá, onde a gente tem tido um aumento de 30 casos por 100 mil para 100 casos por população de 100 mil pessoas. Obviamente, quando a gente fala em prevalência de doenças dentro da gastroenterologia, as doenças funcionais são as mais comuns. Mas, sem dúvida nenhuma, que essas doenças elas têm uma importância em função da morbidade que essas doenças levam e desse aumento. Isso fez com que a Sociedade Brasileira de Coloproctologia lançasse uma campanha, que é o Maio Roxo. Essa campanha ela serve para alertar a população sobre essas doenças, muitas vezes desconhecidas. Então, provavelmente, quando a gente fala em doença inflamatória, a gente está falando basicamente da doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são as duas principais formas de apresentação das doenças inflamatórias intestinais, que são doenças geralmente que se apresentam com um quadro diarreico, uma síndrome diarreica, principalmente se essa diarreia ela se apresenta com muco, pus e sangue, né? Dessa maneira, como é que o espectador poderia ficar alerta a respeito dessas doenças? Doenças que começam com diarreia, geralmente uma diarreia crônica que dura mais do que 2 semanas, 2, 3 semanas, e que se apresentam com fezes com mucopio sanguinolentas, ou seja, com muco, com pus e com sangue. Está aqui o meu colega Carmelo Conte, que muitas vezes essas doenças têm outro tipo de apresentação. Podem se apresentar, por exemplo, com uma anemia por perda crônica de sangue, né, Carmelo? Sim, nesse caso teremos a instalação da anemia ferropriva, que aliás é a doença mais habitual no ser humano, não é? E a perda de sangue crônica, perdendo a longo prazo, a maior reserva de ferro que temos no organismo circula em nossos vasos, da hemoglobina, então a perda crônica acaba levando a uma restrição absoluta de ferro e instala-se a anemia ferropriva, com seus achados comuns de queda de cabelo, unhas quebradiças, prazeres alimentares curiosos, como gelo, terra, sabonete, né? Que interessante. Arroz cru, macarrão cru. Que impressionante, interessante. Isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Você falou que há um aumento dessa incidência. Pois não. Esse aumento se deve, primeiro, a fatores ambientais ou alimentares, ou pode se dever também a ter mais diagnósticos sendo firmados acerca das doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Seria fatores ambientais, hoje nós vivemos uma mudança de hábitos, tanto sobre o aspecto climático, como o aspecto também alimentar, Sim. ou seria a capacidade de se estabelecer mais diagnósticos acerca da doença? Perfeito. Sabe-se que a prevalência dessas doenças é muito maior no mundo industrializado. Então, o processo de industrialização, sem dúvida nenhuma, seria um dos fatores pelos quais essas doenças vêm aumentando progressivamente. Sem dúvida que os fatores dietéticos e a mudança do nosso microbioma, antigamente conhecido como a flora intestinal, tem uma importância capital no desenvolvimento dessas doenças.
Então, eu acho que esse binômio, o progresso, industrialização, porque, na verdade, áreas que antes eram pouco industrializadas, à medida em que houve o processo de industrialização, ocorreu simultaneamente o aumento da prevalência dessas doenças, né? E essas doenças são doenças já muito antigas. Só para você ter ideia, a retocolite ulcerativa idiopática, ela foi descrita por um médico inglês chamado Samuel Wilkins. Esse médico descreveu a doença em meados do século XIX. Em 1932, o Dr. Crohn descreveu o outro modelo, que é a doença de Crohn. Então, são doenças que têm mais de 100 anos. Apesar disso, muitas pessoas desconhecem essas doenças. Eu vejo, às vezes, em diagnósticos, quando os pacientes são referidos para mim, que muitos dos pacientes nunca tinham ouvido falar de nenhuma das duas doenças. É curioso isso, porque realmente é um tema que é uma doença recorrente, que é como a gente vê, e pouca gente conhece, principalmente com o título, né, com o nome de doença inflamatória intestinal.